Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler mais uma parte da Lei 9.504, que estabelece normas para a eleição. Lembrando que eu baixei esta lei no dia 19 de julho de 2024 no site do Planalto. Vamos continuar a leitura a partir do artigo 36. Da propaganda eleitoral em geral. Artigo 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Parágrafo 1º. Ao postulante, a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária, com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. Parágrafo 2º. Não será permitida qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. Parágrafo 4º. A violação do disposto nesse artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000, ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Parágrafo 4º. Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar também os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Parágrafo 5º. A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas à propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidatos a presidente e vice-presidente da República, nas sedes dos respectivos tribunais regionais eleitorais, no caso de candidatos a governador, vice-governador, deputado federal, senador da República, deputado estadual e distrital, e no juiz eleitoral, na hipótese de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Inciso 1. A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão, o dever de conferir tratamento isonômico. 2. A realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. 3. A realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. 4. A divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. 5. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. 6. A realização, à expensa de partidos políticos, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. 7. Campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 23 desta lei. Parágrafo 1º. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 1 a 6 do caput, são permitidos o
o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Parágrafo terceiro. O disposto no parágrafo segundo não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão. Artigo 36b. Será considerado propaganda eleitoral antecipada a convocação por parte do Presidente da República, dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos no parágrafo 1º do artigo 13 da Constituição Federal. Artigo 37. Nos bens cujo uso dependa de concessão ou permissão de poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Parágrafo 1º. A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput desse artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. Parágrafo 2º. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto o de, inciso 1, bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. 2. Adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda meio metro quadrado. Parágrafo 3º. Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora. Parágrafo 4º. Bens de uso comum para fins eleitorais são os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Parágrafo 4º. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. Parágrafo 6º. É permitida a colocação de mesas para a distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Parágrafo 7º. A modalidade referida no parágrafo 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e as 22 horas. Parágrafo 8º. A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. Artigo 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Parágrafo 1º. Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, ou o número de inscrição do Cadastro de Pessoa Física, CPF, do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem.
Parágrafo 2º. Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. Parágrafo 3º. Os adesivos de que trata o caput desse artigo poderão ter a dimensão máxima de 50 centímetros por 40 centímetros. Parágrafo 4º. É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e em outras posições adesivos até a dimensão máxima fixada no parágrafo 3º. Artigo 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. Parágrafo 1º. O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no mínimo, 24 horas antes de sua realização, a fim de que este lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra que intencione usar o local no mesmo dia e horário. Parágrafo 2º. A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar. Parágrafo 3º. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros. Inciso 1. Das sedes dos poderes executivos e legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, das sedes dos tribunais judiciais e dos quartéis e outros estabelecimentos militares. 2. Dos hospitais e casas de saúde. 3. Das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Parágrafo 4º. A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no horário compreendido entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais de 2 horas. Parágrafo 5º. Constituem crimes no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5.000 a 15.000 FIIs. Inciso 1. O uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata. 2. A arregimentação do eleitor ou a propaganda de boca de urna. 3. A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. 4. A publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o artigo 57b desta lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Parágrafo 6º. É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Parágrafo 7º. É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Parágrafo 8º. É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000 a R$ 15.000. Parágrafo 9º. Até as 22 horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som,
que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Parágrafo 9A. Considera-se carro de som, além do previsto no parágrafo 2º, qualquer veículo motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Parágrafo 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios. Parágrafo 11. É permitida a circulação de carros de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo e respeitada as vedações previstas no parágrafo 3º desse artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas, ou durante reuniões e comícios. Parágrafo 12. Para efeito desta lei, considera-se, inciso 1, carro de som, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000 watts. 2. Mini-trio, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000 watts e até 20.000 watts. 3. Trio elétrico, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior do que 20.000 watts. Artigo 39-A. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeira, broches, dísticos e adesivos. Parágrafo 1º. É vedado, no dia do pleito até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva como sem utilização de veículos. Parágrafo 2º. No recinto das sessões eleitorais e juntas apuradas, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuários ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato. Parágrafo 3º. Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás, constem o nome e sigla do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário. Parágrafo 4º. No dia do pleito, serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes interna e externa das sessões eleitorais. Artigo 40. O uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgãos de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 10.000 a 20.000 FIIs. Artigo 40-A vetado. Artigo 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoridade ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar no prazo de 48 horas sua retirada ou regularização, e ainda se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Artigo 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa, nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no artigo 40.
Parágrafo 1º. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. Parágrafo 2º. O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exigidos na televisão, no rádio ou na internet. Artigo 41. Artigo 41-A. Ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio vedada por esta lei o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhes o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de 1.000 a 50.000 FIIs e cassação do registro do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Parágrafo 1º. Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. Parágrafo 2º. As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter-lhe o voto. Parágrafo 3º. A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Parágrafo 4º. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base nesse artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento do Diário Oficial. Data de publicação do julgamento no Diário Oficial. Da propaganda eleitoral mediante outdoors, artigo 42, é revogado. Da propaganda eleitoral na imprensa. Artigo 43. São permitidas até antevéspera das eleições a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas para cada candidato, no espaço máximo por edição de 1/8 de página de jornal padrão e 1/4 de página de revista ou tabloide. Parágrafo 1º. Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção. Parágrafo 2º. A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiários a multa no valor de R$ 1.000 a R$ 10.000, ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Artigo 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta lei, vedada a veiculação de propaganda paga. Parágrafo 1º. A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a linguagem brasileira de sinais livres ou recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente no material entregue às emissoras. Parágrafo 2º. No horário reservado para propaganda eleitoral, não se permitirá a utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto. Parágrafo 3º. Será punida, nos termos do parágrafo 1º do artigo 37, a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder competente, veicular propaganda eleitoral. Artigo 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão em sua programação normal e em seu noticiário. Inciso 1. Transmitir,
ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral, em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Para inciso 2, usar trucagem, montagem ou outro recurso de rádio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com este efeito. 3. Veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes. 4. Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. 5. Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programa jornalístico ou debates políticos. 6. Divulgar nome de propaganda que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro. Parágrafo 1º. A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado ainda às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista no parágrafo 2º e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 55, a inobservância do disposto nesse artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de 20.000 a 100.000 FIIs, duplicada em caso de reincidência. Parágrafo 4º. Entende-se por trucagem todo qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Parágrafo 5º. Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Parágrafo 6º. É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional. Artigo 46. Independentemente de veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido desta lei, é facultada a transmissão por emissão de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritárias ou proporcionais, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional e, no mínimo, 5 parlamentares, e facultada a dos demais, observado o seguinte. Inciso 1. Nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita, linha A, em conjunto, estando presentes todos os candidatos ao mesmo cargo eletivo. B, em grupos, estando presentes no mínimo 3 candidatos. 2. Nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos ao mesmo cargo eletivo e poderão desdobrar-se em mais de um dia, respeitada a proporção de homens e mulheres estabelecida no parágrafo 3º do artigo 10 desta lei. 3. Os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se, mediante sorteio, a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado o acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessadas. Parágrafo 1º.
Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convocado com antecedência mínima de 72 horas da realização do debate. Parágrafo 2º. É vedada a presença de um mesmo candidato à eleição proporcional em mais de um debate na mesma emissora. Parágrafo 3º. Descumprimento do disposto nesse artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no artigo 56. Parágrafo 4º. O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definirem o número de participantes que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 dos partidos com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional. Artigo 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 reservarão, nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação em rede da propaganda eleitoral gratuita na forma estabelecida nesse artigo. Parágrafo 1º. A propaganda será feita, inciso 1, na eleição para presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados. A linha A. Das 7 horas às 7 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 12 horas às 12 horas e 12 minutos e 30 segundos no rádio. B. Das 13 horas às 13 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 42 minutos e 30 segundos na televisão. Inciso 2. Nas eleições para deputado federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados. A linha A. Das 7 horas e 12 minutos e 30 segundos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 12 minutos e 30 segundos às 12 horas e 25 minutos no rádio. B. Das 13 horas e 12 minutos e 30 segundos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 42 minutos e 30 segundos às 20 horas e 55 minutos. 3. Nas eleições para senador, às segundas, quartas e sextas. A linha A. Das 7 horas às 7 horas e 5 minutos e das 12 horas às 12 horas e 5 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal der por um terço, se der por um terço. B. Das 13 horas às 13 horas e 5 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 35 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço. C. Das 7 horas às 7 horas e 7 minutos e das 12 horas às 12 horas e 7 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. D. Das 13 horas às 13 horas e 7 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 37 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Inciso 4. Nas eleições para deputado estadual e deputado distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras. A linha A. Das 7 horas e 5 minutos às 7 horas e 15 minutos e das 12 horas e 5 minutos às 12 horas e 15 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço. B. Das 13 horas e 5 minutos às 13 horas e 15 minutos e das 20 horas e 35 minutos às 20 horas e 45 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço. C.
das 7h07 às 7h16 e das 12h07 às 12h16 no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. D. Das 13h07 às 13h16 e das 20h37 às 20h46 na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Inciso 5. Na eleição para governador de Estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras. A linha A, das 7h15 às 7h25 e das 12h15 às 12h25 no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. B, das 13h15 às 13h25 e das 20h45 às 20h55 na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. C, das 7h16 às 7h25 e das 12h16 às 12h25 no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. D, das 13h16 às 13h25 e das 20h46 às 20h55 na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. 6. Nas eleições para prefeito, de segunda a sábado. A linha A, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10 no rádio. B, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40 na televisão. 7. Ainda nas eleições para prefeito e também nas de vereador, mediante inserções de 30 e 60 segundos no rádio e na televisão, totalizando 70 minutos diários de segunda-feira a domingo, distribuídas ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, na proporção de 60% para prefeito e 40% para vereador. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º-A. Somente serão exibidas as inserções de televisão a que se refere o inciso 7 do parágrafo 1º, nos municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens. Parágrafo 2º. Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo 1º, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios. Inciso 1. 90% distribuídos proporcionalmente ao número de representantes da Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes aos 6 maiores partidos que a integram. 2. 10% distribuídos igualitariamente. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto nesse artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. Parágrafo 4º. O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada do parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Se o candidato ao presidente ou ao governador deixar de concorrer em qualquer etapa do pleito e, não havendo a substituição prevista no artigo 13 desta lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes. Parágrafo 6º. Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no caput, obtiverem direito à parcela do horário eleitoral inferior a 30 segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto no parágrafo 2º, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em qualquer hipótese. Parágrafo 8º.
As mídias com as gravações da propaganda eleitoral no rádio e na televisão serão entregues às emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados, com antecedência mínima. Inciso 1, de 6 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso de programas de rede. 2, de 12 horas, no horário previsto para o início da transmissão, no caso das inserções. Parágrafo 9º. As emissoras de rádio sob responsabilidade do Senado Federal e a Câmara dos Deputados instaladas em localidades fora do Distrito Federal são dispensadas da vinculação da propaganda eleitoral gratuita dos pleitos referidos nos incisos 2 a 6 do parágrafo 1º. Artigo 48. Nas eleições para prefeitos e vereadores, os municípios em que não haja emissora de rádio e televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos partidos políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à realização de segundo turno de eleição e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão. Parágrafos 1º e 2º revogados. Artigo 49. Se houver segundo turno, a emissora de rádio e televisão reservarão, a partir da sexta-feira seguinte, a realização do primeiro turno e até antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividida em 2 blocos diários de 10 minutos para cada eleição, e os blocos terão início às 7 e às 12 horas no rádio e às 13 e às 20 horas e 30 minutos na televisão. Parágrafo 1º. Em circunscrição onde houver segundo turno para presidente da República, o horário reservado à propaganda deste iniciar-se-á imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro. Parágrafo 2º. O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos. Artigo 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação do primeiro dia do horário eleitoral gratuito, a cada dia que se seguir, e propaganda veiculada por último, na véspera, será a primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio. Artigo 51. Durante o período previsto no artigo 47 desta lei, as emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão 70 minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação e distribuídas ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 47 desta lei, obedecido o seguinte. Inciso 1. O tempo será dividido em partes iguais para a utilização das campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que compunham a coligação, quando for o caso. 2. Revogado. 3. A distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 5 e as 11 horas, às 11 e às 18 horas e às 18 e às 24 horas. 4. Na veiculação das inserções, é vedada a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, aplicando-se-lhes ainda todas as demais regras aplicadas ao horário de propaganda eleitoral previsto no artigo 47. Parágrafo 1º. É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos disponíveis, sendo vedada a transmissão em sequência para o mesmo partido político. Parágrafo 2º. Durante o período previsto no artigo 49 desta lei, onde houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão, por cada cargo em disputa, 25 minutos para serem usados em sessões de 30
e de 60 segundos, observadas as disposições desse artigo. Artigo 52. A partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia, nos termos do artigo 51, para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito e a que tenham direito, garantida a todos, participação nos horários de maior e menor audiência. Artigo 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos. Parágrafo 1º. É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de programa no horário eleitoral gratuito no dia seguinte. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a representação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes. Artigo 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou coligação. Parágrafo 1º. É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. Parágrafo 2º. Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa. Parágrafo 3º. O partido político ou coligação que não observar a regra contida nesse artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado. Artigo 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação, só poderão aparecer em gravações internas e externas, observado o disposto no parágrafo 2º, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o parágrafo 1º do artigo 53-A, que poderão dispor de até 25% do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Parágrafo 1º. No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de que trata esse artigo, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos. Parágrafo 2º. Será permitida a veiculação de entrevista com o candidato e de cenas externas nas quais ele pessoalmente expõe. Inciso 1. Realizações de governo ou da administração pública. 2. Falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral. 3. Atos parlamentares e debates legislativos. Artigo 55. Na propaganda eleitoral no horário gratuito são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as redações indicadas nos incisos 1 e 2 do artigo 45. Parágrafo único. A inobservância do disposto nesse artigo sujeita ao partido ou coligação a perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito,
no período do horário gratuito subsequente, dobrada a cada reincidência, devendo o tempo correspondente ser veiculado após o programa dos demais candidatos, com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral. Artigo 56. Requerimento de partido, coligação ou candidato. A justi... a... Artigo 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão por 24 horas da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições nesta lei sobre propaganda. Parágrafo 1º. No período de suspensão a que se refere esse artigo, a Justiça Eleitoral veiculará mensagens de orientação ao eleitor, intercalada a cada 15 minutos. Parágrafo 2º. Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado. Artigo 57. As disposições desta lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e do Distrito Federal ou das câmaras municipais. Propaganda na internet. Artigo 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet dos termos desta lei após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Artigo 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas. Inciso 1. Em sítio do candidato com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direto e indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país. 2. Em sítio do partido ou da coligação com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direto e indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país. 3. Por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. 4. Por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por, a linha A, candidatos, partidos ou coligações, ou B, qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. Parágrafo 1º. Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata esse artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. Parágrafo 2º. Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastros de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. Parágrafo 3º. É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. Parágrafo 4º. O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado e, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. A violação do disposto nesse artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000 ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Artigo 6º, o parágrafo 6º vetado. Artigo 57-C.
É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Parágrafo 1º. É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios. Inciso 1. De pessoas jurídicas com sem fins lucrativos. 2. Oficiais hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 2º. A violação do disposto nesse artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000, ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Parágrafo 4º. Parágrafo 3º. O impulsionamento de que trata o caput desse artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede e fórum no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. Artigo 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores, internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas A, B e C do inciso 4 do parágrafo 3º do artigo 58 e do parágrafo do artigo 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. Parágrafo 2º. A violação do disposto nesse artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000 e R$ 30.000. R$ 5.000 a R$ 30.000. Parágrafo 3º. Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressão ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. Artigo 57-E. São vedadas às pessoas relacionadas ao artigo 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes em favor de candidatos, partidos ou coligações. Parágrafo 1º. É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos. Parágrafo 2º. A violação do disposto nesse artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000. Artigo 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as penalidades previstas nesta lei, se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação da decisão sobre a existência da propaganda irregular, não tomar providências para a cessação desta divulgação. Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento. Artigo 57-G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação por qualquer meio deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100 por mensagem. Artigo 57-H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido com multa de R$ 5.000 a R$ 30.000
Quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. Parágrafo primeiro. Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 a 4 anos e multa de R$ 15.000 a R$ 50.000. Parágrafo segundo. Igualmente incorre em crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa de R$ 5.000 a R$ 30.000 às pessoas contratadas na forma do parágrafo primeiro. Artigo 57. I. A requerimento do candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no artigo 96 desta lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta lei, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso, observado o limite máximo de 24 horas. Parágrafo 1º. A cada reiteração de conduta será duplicado o período de suspensão. Parágrafo 2º. No período de suspensão a que se refere esse artigo, a empresa informará a todos os usuários que tentarem acessar seus serviços que se encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação eleitoral. Artigo 57-J. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disponível nos artigos 57-A a 57-I desta lei, de acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral, e promoverá para os veículos, partidos e demais entidades interessadas a formulação e a ampla divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais na internet. Do direito de resposta. Artigo 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. Parágrafo 1º. O ofendido ou seu representante legal poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa. Inciso 1, 24 horas, quando se tratar de horário eleitoral gratuito. 2, 48 horas, quando se tratar da propaganda normal das emissoras de rádio e televisão. 3, 72 horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita. 4. A qualquer tempo, quando se tratar de conceito que esteja sendo divulgado na internet ou em 72 horas após a sua retirada. Parágrafo 2º. Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor que se defenda em 24 horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de 72 horas na data de formulação do pedido. Parágrafo 3º. Observar-se-ão ainda as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo à ofensa veiculada. Inciso 1. Em órgão da imprensa escrita, linha A, o pedido deverá ser instruído como exemplar da publicação e o texto para a resposta. B. Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até 48 horas após a decisão, ou, tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que 48 horas, da primeira vez em que circular. A linha C. Por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que
a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de 48 horas. D. Se a ofensa for produzida em dia e hora que viabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta. É. O ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de abrangência da distribuição. Inciso 2. Em programação normal das emissoras de rádio e de televisão. A linha A. A Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que realizou o programa para que entregue em 24 horas, sob as penas do artigo 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão que será devolvida após a decisão. B. O responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo. C. Deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decisão, em tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a 1 minuto. Inciso 3. No horário eleitoral gratuito. A linha A. O ofendido usará para a resposta tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a 1 minuto. B. A resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados. C. Se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a 1 minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quanto sejam necessárias para sua complementação. D. Deferido o pedido para a resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicadas quais os períodos diurno e noturno para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação. O meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora até 36 horas após a ciência da decisão, para a veiculação do programa subsequente do partido ou coligação, em cujo horário se praticou ofensa. F. Se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído o tempo idêntico do respectivo programa eleitoral. Tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo e eventuais novos pedidos de resposta e à multa no valor de 2.000 a 5.000 UFIs. 4. Em propaganda eleitoral na internet. Linha A. Deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 48 horas após sua entrega em mídia física e deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no artigo 57c desta lei e o mesmo veículo, espaço local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usado na ofensa. B. A resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva. C. Os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original. Parágrafo 4º. Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas 48 horas anteriores ao pleito, em termos e formas previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica. Parágrafo 5º. Da decisão sobre o exercício do direito de resposta, cabe recursos às instâncias superiores em 24 horas da data de sua publicação, em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido
oferecer contrarrazões em igual prazo a contar de sua notificação. Parágrafo 6º. A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observando-se o disposto nas alíneas D e E do inciso 3 do parágrafo 3º para restituição do tempo em caso de provimento de recurso. Parágrafo 7º. A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas previstas no artigo 345 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. Parágrafo 8º. O não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de 5.000 a 15.000 FIIs, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto do artigo 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1975, Código Eleitoral. Parágrafo 9º. Caso a decisão de que trata o parágrafo 2º não seja prolatada em 72 horas da data da formulação do pedido, a Justiça Eleitoral, de ofício, providenciará a alocação de juiz auxiliar. Artigo 58-A. Os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça Eleitoral. E assim concluímos a leitura de mais uma parte da Lei das Eleições. No próximo vídeo a gente conclui. Bons estudos e até lá!